Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao nosso webinar. Nós vamos falar aqui sobre a NR13 na prática, cujo o foco é o risco oculto em reservatório de pressão, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos à objetividade, que eu gosto muito. Então, vamos ao assunto, tá certo? Vamos lá. O risco no reservatório. Então, geralmente, tá, pessoal, nós temos aqui, vocês estão vendo agora um reservatório, certo? Aonde é um vaso que pode ser categoria 4 ou 5, conforme a NR13, certo? E que, por lei, ele tenha que ter, no mínimo, 3 dispositivos. Ou, eu gosto de chamar, né, porque eu sou oriundo da instrumentação, né, 3 instrumentos, tá certo? Quais são esses caras aí? A válvula de segurança, chamada de PSV, tá? O manômetro, que é o indicador de pressão, uns chamam de PI, outros de manômetro, só não podemos chamar de relógio, tá? Porque é uma coisa que não está correta, tá bem? Então, indicador de pressão, manômetro ou então PI. PI vem da mesma sigla de PSV. O primeiro P é pressão, e a segunda letra, que é o I, vem de indicator, né? O indicador de pressão, tá certo? E, por consequência, o dreno. Então, eu tenho aqui um exemplo no reservatório vertical, e aonde a gente sabe que o ar comprimido é muito usual acontecer, muito usual não, é muito comum acontecer condensação, tá? E aí gera, então, líquido dentro do vaso, e a gente precisa, então, eliminar isso. Então, o dreno faz parte, então, dos cuidados que temos que ter nesse tipo de equipamento. Então, olha só, o que acontece, tá, num vaso de pressão, se não fizermos, então, o processo de inspeção adequado, né? Então, quais são os riscos disso? O que é esse risco oculto, tá? Seria, por exemplo, tá, pela falta do equipamento de proteção, pela falta da inspeção e falta do cuidado nesse reservatório. Então, o que nós vamos ter assim como consequência? Veja só, aqui é uma imagem que eu busquei da internet, um reservatório de compressor, esse compressor mais tradicional que eu chamo de borracharia. É um nome vulgar assim, tá? Que é o compressor alternativo. Tá? Tipo pistão. Então o que acontece? Se meu sistema de segurança não operar adequadamente, vai acontecer o quê? Um excesso de pressão, e essa pressão vai gerar um colapso, né, no reservatório, no casco, e ele pode vir ou vai vir a estourar. E aí vai gerar problemas, não pode, vai gerar problemas. E aí, que tipo de problema? Vejam a segunda foto aí, o que aconteceu na parede. Olhem no chão o que tem de telha. Isso significa que algo foi projetado também para cima e acertou o telhado, tá? Então, essa imagem é uma imagem, tem até um vídeo na internet, se vocês procurarem, vocês vão ver. Eu não quis trazer ele aqui, apenas a imagem. Da destruição. Então, a sorte que, pelos relatos desse vídeo, não houve nenhum problema com questões de vida, mas pode gerar sim, né? Isso é o mais crítico. E aí quem responde, né? São os representantes da empresa, são os responsáveis pela empresa e geralmente, né, o PH, que é o profissional habilitado, também está envolvido, tá certo? E veja então uma imagem que eu busquei agora com IA, tá? Porque eu não gosto muito dessas imagens meio fortes, mas eu achei que seria interessante, tá, a gente frisar bem. Então ali eu acrescento ali, durante a imagem eu digitei lá, selecionando algumas coisas que são recorrentes a um acidente de vasos de pressão, então veio ali aquela pessoal desacordado, tá? A imagem não mostra, tá? Mas vamos lá, vamos fazer uma representação que aquilo sejam vidas, tá? Pode ser, por exemplo, sequelas de pessoas mutiladas, pode ser pessoas que vão ser afastadas ou então até óbito.
Então é importante, tá? É muito importante cuidar com isso. E por isso que nós engenheiros mecânicos, né? Nós engenheiros PH, por isso que nós da área de manutenção e inspeção, principalmente envolvidos com o NR13, temos essa responsabilidade e precisamos fazer a coisa da forma correta. Então, o que significa isso, forma correta? Eu quero apresentar para vocês aqui itens, subsídios, informações que vão levar vocês a esse conceito de correto, tá bem? Olha bem, então vamos lá. O reservatório por si, que é o casco, o que acontece nesse reservatório? Eu falei no início as questões de umidade, a questão de inspeção do vaso, cuidado com o vaso. Existem problemas de corrosão. Essa corrosão, ela vai acontecer tanto externamente e também internamente. Pode acontecer. O que vai gerar isso? Uma redução, tá, na espessura do casco. Quando gera essa redução, ó, o casco está aqui, tá? Ele vai gerar em todo ele. Agora, aonde vai gerar essa redução? Não se sabe. Aí, o que se faz? Então, faz um trabalho. Eu vou falar assim para vocês, o mais básico seria a medição de espessura nesse reservatório, tá certo? E aí, dessa forma, a gente vai eliminar o risco de esse vaso romper, porque a gente vai estar monitorando a espessura. Aí sempre tem dicas, tem orientações, e uma coisa que eu sempre gosto de falar é com o aspecto externo. Tá? Se existe um aspecto externo já bem ruim, com problemas de corrosão, sujeira, oxidação, danificado, algum amassado, isso já é um agravante. Tá? Então precisa já olhar com mais criticidade. Pode ser que seja apenas estética. Ok, ótimo, mas isso é uma dica, é um chamado, tá, para a inspeção com mais critérios. Se por fora já não está legal, já quem dirá por dentro. Então, são os cuidados. Por isso, então, quando vocês fazem a inspeção, o que eu realmente eu sugiro sempre, em qualquer tipo de equipamento, tá? Fazer, então, aquela estética. Pode ser uma pintura, uma boa limpeza, né? Tentar deixar de forma visualmente mais agradável, tá? E não precisa muito detalhe. Às vezes, apenas um desengripante, um pano, por exemplo, no casco, em algum aspecto do reservatório, já vai trazer, então, uma boa visibilidade ali para as questões de inspeção. Tá bem? Então, geralmente, tá, esses pontos de inspeção no casco, de espessura, geralmente é nos pontos mais críticos. Pontos de solda, pontos de conformidade, né, na geometria, nas calotas, onde eu estou falando, certo? Na parte inferior, onde pode haver uma concentração maior de líquido dentro do reservatório, certo? E aí sim a gente vai avaliar. Quando avaliada essa espessura, o que vai precisar fazer, tá? Vai haver então a necessidade de se fazer então um redimensionamento, né? Ou uma confirmação do cálculo da pressão máxima de trabalho admissível, que é a PMTA. Né? E logicamente, se essa PMTA não mudou, os instrumentos mantêm as mesmas condições. Agora, e isso em alguns casos acontece, existe uma redução na espessura. Faça o cálculo de redimensionamento da PMTA e a PMTA reduz. O que vai acontecer, pessoal? Nunca vai aumentar, sempre vai reduzir. Ou permanece ou reduz, tá certo? Acho que vocês já sabem disso, mas vale a pena ressaltar. Se houver a necessidade de redução, eu preciso mexer, por exemplo, na válvula de segurança. Se ela estiver, logicamente, tá, ajustada para a pressão de abertura no valor da PMTA. Perfeito? Isso é uma situação. Aí entra outro item que vocês precisam observar. A alteração desta pressão, ela precisa ser realizada com muita cautela. Por quê? Tá? Porque se recomenda, e assim, além do guia do IBP,
que é um excelente documento que nos norteia, né? Pode ler em manuais de fabricante, né, diversos fabricantes. Boa parte deles, não a maioria, mas boa parte deles, coloca lá nos seus manuais, né, as questões de alteração de pressão. E alguns deles identificam então que uma percentual em torno da pressão de abertura, 5%. Então, para mais ou para menos. O que significa isso? A faixa que eu atuo, a tolerância que eu posso ajustar a minha válvula. Tá certo? O ideal não é só a pressão. Teria que se fazer o cálculo de dimensionamento para verificar se ela vai ter capacidade de escoar toda essa pressão e tudo mais, tá? Que seria despressurizar o vaso. Mas enfim, a pressão é o ponto principal porque vai ficar bem notório, tá? Então precisa ter esse cuidado. Se isso passou do valor de 5%, por exemplo, vai reduzir a PMTA, vai reduzir a pressão da válvula, obviamente eu vou diminuir a pressão da válvula de abertura, a pressão de abertura da válvula. O que vai acontecer? Eu preciso verificar se esse valor vai ficar acima ou abaixo de menos 5% da pressão de abertura. Tá? Se ficou abaixo, recomenda-se a substituição de mola, ou da válvula, ou então um redimensionamento, tá? Para calcular, para ver se vai suportar, essa válvula vai ter condições de trabalhar nessa condição. Mas o de praxe é a substituição de mola. Tá certo? Tome cuidado. E se for um compressor alternativo, muitas vezes, dependendo da situação, tá? Não é assim tão comum baixar o valor de ajuste do pressostato quando existe o pressostato. Mas nesse caso aqui a gente está falando de um reservatório vertical, né? Ou apenas um reservatório de ar comprimido que não é um compressor. Tá bem? Ficou claro isso? É importante que vocês tenham essa visão. Bom, nós estamos na nossa Black Friday, então nós temos os nossos cursos EAD e eles estão com 40% de desconto. Então não esqueçam, tá? Isso vai estar na descrição desse nosso webinar. Lá embaixo vocês vão ter lá os links que vocês podem acessar e aproveitar então esse momento, tá? Que é um momento tão esperado ao longo do ano, que são então as promoções que acontecem aqui nos nossos cursos e nos nossos produtos, tá bem? Não esqueçam de aproveitar essa promoção. Vamos lá. O que é o dispositivo 1, tá? Então eu selecionei aqui o dreno. O dreno ele pode ser manual, tá? Que é aquele dreno mais tradicional que vai ter que ter um profissional, alguém que vai lá fazer o dreno periodicamente, tá? E aí ele precisa estar, como é que eu vou chamar assim, funcional. Acho que o melhor termo é esse, né? Onde eu consigo com a mão, sem ferramenta, abrir ele, fazer ele drenar e depois fechar, né? E que ele não fique vazando, tá? Então basicamente seria isso aí. Então o que é a inspeção? A mais simples, a mais básica, né? Zé Xavier, isso é complicado? Não. É fazer esse teste e verificar se aquilo ali está, como está esse reservatório e se essa dreno manual está bem. Não está com corrosão, está lubrificado ou está com, de alguma forma, funcional, tá bem? Outro seria então, tá, o dreno, que seria automático. Nesse dreno automático, o que acontece? Muitos equipamentos, muitos reservatórios possuem, são acionamentos elétricos. De tempo em tempo faz então esse acionamento. O que é importante na inspeção, tá? É verificar então essa condição, se está legal, se a conexão elétrica está bem, se ele está funcionando, se não está vazando. Seria interessante sempre dar esse foco, né, essa ênfase no dreno, tá? Bom, olha só, o processo de compressão normal, não tem como fugir, gera água, tá? Gera líquido, que é o condensado, tá bem? Essa mistura, às vezes vem com óleo, tá? Que é o compressor, né? Vem alguma umidade e mais o óleo, tá? Dependendo do tipo de instalação, isso pode acontecer. E essa combinação não funciona muito bem, água e óleo. Ele fica então uma meleca, fica uma pasta, tá bem? E isso pode gerar problema. Tanto o líquido que acumula no reservatório, quanto essa borra
que vai para os instrumentos, tá certo? Então veja bem, então a falta da purga, tá? O que vai gerar? Perda no volume de ar, porque em vez de ter ar vai ter água, e isso é crítico, vai arrastar essa água, automaticamente esse excesso de umidade, e se for, por exemplo, uma pintura, se for um sistema que não pode ter umidade, isso vai ficar crítico. A corrosão interna, lógico, né, porque é fato, né, se então tem líquido e o aço, eles não são muito compatíveis, tá? E também essa borra que fica, que pode se alojar então nos instrumentos. O que nós temos que fazer? Inspeção visual periódica, tá bem? E a execução dos testes funcionais para verificar se está tudo ok. Tá? O que não pode, pessoal, é não ser feitos os drenos em função de falta de funcionamento, ou seja, por causa de não conseguir, tá? Então, precisa-se observar bem esses critérios. O dispositivo 2, né, são os manômetros. Então, olha bem, o manômetro ele está lá para indicar a pressão local lá no reservatório. Isso é um item grave, tá? Se não tiver no vaso de pressão, tá? Ele tem comando sobre essa pressão? Não, mas ele é um item que precisa estar íntegro e precisa estar calibrado. Essa água que forma essa borra, geralmente, tá, ela pode entupir, tá, a tomada de impulso. O que é a tomada de impulso? Tá? É aquele tubo fino que sai do reservatório e leva e conduz o produto, ou seja, o ar comprimido, até o burdon do manômetro. Então, se aquilo entupir, principalmente o burdon, que é bem fino lá, o orifício é bem pequeno normalmente, tá? Porque é apenas uma tomada, uma parcela da pressão, né, que precisa para o equipamento funcionar, não precisa ter vazão e nem grandes volumes. Aquilo, qualquer sujeira, qualquer borra pode fazer o entupimento e aí prejudicar a indicação do equipamento, tá? E aí o manômetro vai começar a indicar errado ou até não indicar. Vibração e desgastes, tá? Isso é muito comum, tá? Dar indicação errada, afrouxar o ponteiro, quebrar o ponteiro, danificar o mecanismo, criar folga no mecanismo, e tudo isso precisa ser observado, tá? Se um equipamento estiver com o ponteiro quebrado ou a falta do ponteiro, não vai ter como ler, não tem como fazer indicação, e isso é uma não conformidade grave. Qual é a solução, então, Xavier? Nesses casos, a tradicional inspeção visual, a inspeção da calibração, porque eu sempre digo isso, tá? A calibração nada mais é do que uma inspeção também, porque a gente vai remover o equipamento, vai simular a pressão, ou seja, usar um equipamento, um dispositivo chamado de bomba comparativa, né, para gerar essa pressão e simular a pressão dentro da faixa do manômetro. E verificar trancamento, folga, como é que está a repetitividade, a indicação, ou seja, a calibração, o erro que tem esse manômetro, tudo isso vai fazer na calibração. E aí, claro, que todo o instrumento certificado, ou seja, melhor, todo instrumento calibrado, ele necessita ter uma evidência. Pessoal, qual é a evidência da calibração? É o certificado de calibração. Então, um trabalho, eu sempre gosto de dizer para as equipes de manutenção, tá? Um trabalho só é concluído quando é entregue o certificado de calibração. Nesses casos de calibração, obviamente, né? Então, não adianta, terminei o serviço e ao formulário. Os dados que foram coletados na calibração estão aonde? Deve estar ou numa planilha, num tablet, num celular, num notebook, ou então numa folha impressa. Mas precisa haver esses dados aí. E isso vai gerar um documento chamado certificado de calibração. Tá bem? Então é necessário fazer isso. Então com essas ações, a gente vai garantir então que o instrumento que vai nos indicar a pressão no reservatório está ok. O que acontece às vezes, tá? Já aconteceu em diversas vezes, o pessoal desconfiar da pressão e achar que aquela pressão não está adequada. E aí, por exemplo, o equipamento não está funcionando, a válvula de segurança está abrindo, o pressostato está acionando depois ou antes. Qual é que é a referência disso? Está sendo o manômetro. Só que o manômetro está com a indicação errada, obviamente que está tudo errado. Então vai bagunçar
a investigação ou todo o diagnóstico do que está acontecendo. E eu já tive situações, e não foi nenhuma nem duas, foram várias situações que isso aconteceu, de o cliente reclamar de um outro equipamento baseado em um manômetro e o manômetro está fora de calibração, ou seja, está com indicação errada. Tá bem? No visual, olha bem, o que eu tenho aqui? Ponteiro quebrado. Eu consigo fazer uma leitura? Não consigo fazer leitura. Olha o aspecto dessa imagem, tá? Vejam que existe corrosão, sujeira, existe alguma coisa que está dentro. Não sei se o vidro está ali ou não, que é a proteção para que o mecanismo fique isolado, né, do ambiente que pode ser agressivo ao sistema operacional do manômetro, tá? O mecanismo do manômetro. Então, observe o estado que está e o ponteiro não existe, então eu não posso fazer leitura. E também pode haver o ponteiro, mas pode estar assim, ou até pior, sem a escala, sem condição de leitura, ou então tudo sujo, totalmente impossibilitado de se ter uma leitura correta. Tá certo? Então, são itens importantes que só no visual, então eu lembro no início eu falei do visual, se vocês estão se deparando com sistemas ou manômetros, instrumentos, equipamentos desta forma, o que significa? Falta de inspeção. Tá? Então, periodicidade muito longa ou a falta de inspeção. Então, isso é uma condição, tá, que eu sempre sugiro de relatar isso em algum documento. Né? Seja um relatório de manutenção ou seja no próprio certificado. Né? Informar o cliente, porque normalmente ou às vezes o cliente ele não tem o conhecimento técnico dos equipamentos, dos instrumentos. E às vezes ele não se atenta, não está muito preocupado com isso. Tá? E nós, que somos especialistas, temos que fazer a nossa parte, que é informar o que ele precisa cuidar. Ou seja, nesse caso, por exemplo, da segunda foto, a segunda imagem, seria reduzir a periodicidade da inspeção, né? Ou então colocar alguém da equipe de manutenção, né, para fazer ali uma prévia e cuidar mais dos equipamentos. Tá? São duas possibilidades, tá certo? Bom, aí sim nós chegamos então no ponto crítico, que são as válvulas de segurança ou a válvula de segurança. Qual a função da válvula de segurança? Tá? A válvula de segurança ela tem que ter o ajuste nela para abrir na pressão correta, ela ter capacidade de escoar o produto, ou seja, descarregar o produto e reduzir a pressão. Ela deve zerar o deslocamento, né, do disco e bocal, ou seja, fazer o fechamento e também garantir que esse produto não saia para a atmosfera e não vá prejudicar a performance do reservatório, que seria então a estanqueidade. Então, para isso, eu preciso cuidar dessa válvula, mas além de tudo isso, a parte mais crítica, tá? Ela é o dispositivo que vai atuar quando essa pressão chegar em limites críticos. Isso é uma coisa que todos sabem, mas às vezes a gente acaba se acostumando, né? Válvula de segurança, e vai esquecendo da importância, né? E de quanto esse item, esse dispositivo, ele é fundamental, tá? Para a segurança de pessoas e de equipamentos e de estruturas, tá certo? Então, olha só, o que acontece, tá, com a água e com o óleo, ou seja, com borras, sujeiras do produto, tá? Eles podem, então, entupir a tomada, né, ou no caso, tomada de impulso, ou então o próprio bocal, tá? Reduzir a capacidade de descarga da válvula. E isso é um problema gravíssimo, tá? E às vezes até obstruir e não ter passagem. Isso a gente precisa informar o cliente, tá? Xavier, mas a válvula não tá obstruída, mas existe incrustação? Existe. Então, chama-se atenção para isso. Pode ser um problema pontual ou pode ser uma característica do processo, tá? Da situação. Então, precisa... Então, não é só a calibração, só o papel, tá?
Existem as questões funcionais que são fundamentais, né, para evitar problemas. E também danificar a vedação da válvula. E aí onde é que entra isso, tá? Por exemplo, ela não dá mais estanqueidade. E o que vai acontecer? Eu vou perder então produto, eu vou perder pressão e vou perder a performance do equipamento. Eu vou reduzir, vou prejudicar lá toda a parte funcional dos sistemas pneumáticos. Mas obviamente, tá? Muitos alunos me dizem às vezes assim, mas Xavier, os vazamentos que tem em instrumentos pneumáticos, em tubulações, em conexões, muitas vezes é muito maior do que esse vazamento da válvula. Perfeito, correto. Mas mesmo assim, nós temos a responsabilidade sobre o nosso trabalho. Então, por isso que eu gosto sempre de valorizar isso, tá? E deixar bem claro que a característica ou a forma de a gente operar como técnicos e como engenheiros, tá, vai diferenciar um de outro. E aí nós procuramos sempre fazer o melhor, o diferencial, sempre fazer o algo mais para mostrar para o cliente o nosso valor no mercado de trabalho, tá bem? Bom, olha só. Então, alguns cenários aqui, tá? PSV com vazamento, né? Então gera gastos de energia, né? E aí o que o cidadão vai fazer? O cara não conhece, vai ter a brilhante ideia de, cara, se eu segurar esse negócio aqui, eu vi um vídeo no YouTube que eu aperto a haste e ela veda, eu vou apertar esse negócio aqui, faz um calço, aperta mais a tensão de mola, sei lá, faz uma famosa gambiarra, tá? E aí ele vai tirar essa válvula da condição de segurança. Tá? Ela não está mais fazendo a segurança do reservatório adequadamente. E o outro seria ela travar fechada, tá? Por algum motivo, por falta de inspeção. E vai colocar todo o sistema em risco. Tá? Então, assim, a inspeção periódica. O que é a inspeção periódica? Um visual, né? A gente pode fazer lá o visual para verificar. Existem as questões. Aqui não é tão comum, mas em caldeiras, tá, é comum o acionamento manual para garantir que a válvula não está emperrada, não está trancada. Tá? Mas aqui em vasos de pressão, de ar comprimido, coisa e tal, não há necessidade disso, tá bem? Os ensaios periódicos aí vai atender a periodicidade do vaso, né, da categoria do vaso, e aí vai se fazer a inspeção periódica, tá? E o relatório de inspeção com fotos e certificado. Mas que foto é essa, Xavier? Que certificado é esse? E aí a gente volta a um item, que é a inspeção. O que é a inspeção? Tá? A inspeção não é eu colocar a válvula na bancada, fazer um teste e retornar para o local de instalação. Não. O que a NR13 quer? Que seja feito uma inspeção visual, uma inspeção dos internos da válvula. Integridade de junta, integridade de mola, integridade de bocal, integridade do suporte de mola, da haste. Então, se existe corrosão, como está essa válvula internamente. Né? E aí, por isso, o certificado com as fotos dos internos. Tá? Então, ou seja, o relatório de fotos e o certificado de ensaios acompanhando esse relatório, ou então os dois juntos, tá certo? Por exemplo, o certificado de ensaio e na terceira folha, na segunda folha, as fotos da inspeção, tá? E pronto, é uma coisa simples. Hoje em dia, com o que tem de equipamentos, né, para fazer imagem, né, principalmente os celulares de excelente qualidade, isso fica muito fácil, tá certo? Então, a gente respeitar, fazer inspeção e aí registrar isso e fazer então a emissão do certificado. Agora sim, nossos alunos nos cursos que a gente faz aqui, tá? E eu tenho bastante perguntas a respeito disso, que é assim, Xavier, eu vou fazer um trabalho no final de semana e o cliente me deu lá, sei lá, pediu para fazer 10 válvulas, eu sou sozinho, eu não consigo fazer toda essa desmontagem, todo esse trabalho. E agora, a gente está, digamos, não atendendo a NR13, a resposta é
crua e nua. Sim, não está atendendo. Tá? Não está. Porque se não for feita a desmontagem e a inspeção da desmontagem, não está atendendo. Porém, a gente sabe dessa situação, tá? Eu não posso fazer, por exemplo, tá, vista grossa e querer achar que o mundo é um mundo ideal, né? Então tem um mundo real. E aí o real é que todo mundo tem as suas necessidades, todo mundo precisa ser competitivo e tudo mais. Então o que acontece, tá? Eu não recomendo, tá? Não recomendo isso, né? Procuro sempre fazer a desmontagem. Mas, né, eu sempre oriento o seguinte: primeira coisa, fez o teste, está íntegro, então são teste pressão de abertura, o teste de estanqueidade, né, e verificar se ele está dentro dos critérios pré-estabelecidos, né, conforme os códigos ASME, né, e normas internacionais, tá? Aonde vocês vão adquirir e ver isso, tá? Eu sugiro sempre o guia do IBP, número 10, é um excelente documento para a gente usar como referência, tá bem? Então ali vai ter bastante informação, ou então fazer um treinamento, tá? E aí o pessoal me procura, a gente faz esse treinamento justamente para orientar e deixar bem claro, né, esses pontos que devem ser inspecionados e quais são os testes que devem ser realizados. Então, se isso está ok, tá? Se a válvula está íntegra, bom, ela até pode retornar, tá? Mas sempre é interessante, tá, pessoal, fazer então uma observação no certificado de calibração, né? E deixar claro que não foi feita a inspeção interna, tá? Então foi feita a desmontagem, não foi feita a desmontagem, foi feito os testes, foi feita uma avaliação técnica e uma inspeção visual e a válvula está apta a retornar ao processo e fazer a parte que seria as questões de segurança, tá bem? Então isso são detalhes, tá, e transparências durante o trabalho, tá? Tudo tem a ver com a negociação que vocês vão fazer. Eu particularmente, tá, eu não fico muito tranquilo quando isso acontece, mas se eu disser para vocês que nunca fiz isso, certamente estarei mentindo, tá? Então fiquem atentos a essa questão aí, tá bem? Bom, olha bem, então, uma obstrução, o que é obstrução? Como é que eu vou identificar essa obstrução, tá, da válvula? Olha só essa imagem, tá? Então isso aqui é uma imagem onde está totalmente obstruído, tá? Isso aqui é o bocal por onde o fluido inicia o caminho até ser conduzido para a atmosfera, se for ar comprimido. Então vejam que como se fosse um bloqueio, tá? Se fosse um tarugo que foi socado dentro da válvula ali. Isso aí é crítico, tá? Então, logicamente, tá? Essa válvula não vai aliviar, essa válvula não vai proteger nada, tá? Isso aqui é o crítico do crítico. Aonde eu quero chegar com essa imagem? Por exemplo, se vocês fazem inspeção, aí você observa que na parede tem incrustação. Aí vocês vão limpar, vamos supor que vocês vão simplesmente limpar, né? Não se preocuparam muito com o registro, faz uma imagem lá da válvula desmontada, limpa, entrega para o cliente. No outro ano, novamente, tá? Incrustação de novo. O que significa isso? Que o processo tem essa característica. O que é interessante, tá, pessoal? Independente se não tenha muita obstrução, que vocês façam um registro fotográfico e chamem atenção para isso. Vocês estão desviando, tá? Ou melhor, vocês estão se resguardando, tá, de possíveis problemas, porque vocês estão informando que tem pontos críticos ali durante a inspeção. E aí o cliente, né, deve ser informado, ou pode ser um e-mail, né, ou pode ser uma ligação, bom sempre é registrar, né, que ele deve dar uma avaliada para ver por que está acontecendo essa incrustação. Vamos lá, vamos imaginar uma situação mais crítica, uma incrustação mais severa, tá? Reduziu bastante lá, né, o orifício da válvula. O que vai acontecer? Qual é o que vai acontecer, tá? Qual é a ação a ser tomada, tá? Então, isso tende a cada vez, ou pode até piorar. Então, a ação é informar o cliente e, de repente, recomendar, né, uma possibilidade, recomendar
a redução da periodicidade. Tá? Ou então o cliente tem que fazer um estudo, tá? Que seria o mais adequado, né? E resolver essa situação. Tá bem? Vamos lá. Ó, vedação danificada, tá? Olha só o que acontece na vedação. Então nós temos aqui uma imagem, tá? O antes e o depois. Então no disco, que é a parte móvel da válvula, normalmente quando ela aciona, cicla ou aciona, ela não vai ciclar, né? Mas podem, por algum motivo, seja por um problema operacional ou uma situação que levou a pressão até o máximo, né? Ela pode abrir e fechar, tá? E esse processo pode aos poucos ir danificando. Então, vai arranhar. Então, quando a gente faz a inspeção, um dos pontos importantíssimos, tá, é esse foco na vedação. Tá? E aí, o pessoal me pergunta assim, Xavier, toda vez que eu desmontar uma válvula, eu preciso fazer a lapidação? Eu digo sim. E já que está com a válvula desmontada, já aproveita e já garante que vai estar íntegro. Mas só que não precisa fazer o processo desde o início. Por exemplo, se fez o teste, por isso que é importante o teste de recebimento, tá? Recebi a válvula, tirei a válvula do reservatório, evitei batida, transportei nela verticalmente, tá? Evitei largar ela de qualquer jeito, e aí chegou até a bancada. Coloquei na bancada, eu vou fazer o teste de recebimento, vou verificar como ela está. E no teste ela está dentro do critério de aceitação do teste de estanqueidade, abrindo da forma correta, tá? E eu vou fazer a abertura dela, que é o correto, que é a inspeção dos internos. Eu preciso, por exemplo, iniciar já numa pasta 50, baixar para 30, depois para 15, para 9, para 4. Não há necessidade. O que eu preciso fazer? Como ela está dentro do critério, eu vou inspecionar. Se ela tiver com quase nada de arranhões, eu vou fazer só o quê? O espelhamento, que seria, por exemplo, uma limpeza na superfície, tá? E vou montar a válvula de novo. Ela deve ficar igual, né? Ou muito próximo do valor, né? Que estava anteriormente. Agora, se ela tiver alguns arranhões, aí eu preciso, então, né, fazer a lapidação. Para isso, é necessário, então, tá, essa capacitação, né, do profissional, para ele saber o que vai fazer, né, nesses casos. Tá? E aí, nada melhor do que uma prática, né, ou acompanhar alguém que tem experiência para você fazer e desenvolver as suas habilidades. Tá bem? E o bocal é a mesma situação, tá? Então eu posso ter arranhões tanto no bocal quanto no disco, né? E aí trabalhar eles independente. Então eu vou ter lá um kit, uns blocos de lapidação, certo? Um padrão, que é uma referência pela planicidade. Aí vou pegar o meu disco de vedação, que é da válvula, que é essa foto primeira aqui, vou fazer a lapidação. Eu vou corrigir, melhor dizendo, corrigir a planicidade dela, né? Nesse padrão, que são os blocos, e depois vou fazer o mesmo trabalho no bocal. Tá? E aí tem técnicas de lapidação, técnicas de fazer isso, tá? Que facilitam e garante uma boa performance da válvula depois, quando em processo, né? Com questões de estanqueidade. Uma coisa, tá, que é importante e eu gosto de falar é o empenamento por uso de outros recursos, né? Tem outros recursos além do bloco, né, para fazer essa lapidação, mas isso pode gerar empenamento. O que é o empenamento? A superfície ela ficar côncava ou convexa, tá? Vai depender da forma como for feito. E aí, quando a gente chama esse empenamento, quando ele assenta, ele fica uma fresta na superfície, tá? Eu estou falando bem bruto assim, tá? Para vocês entenderem. E aí isso vai dar passagem. E aí vai causar problemas na estanqueidade, vai ficar vazando. Então vocês, por exemplo, tiram a válvula que estava ok, estava dentro dos critérios, aí vai usar lá um equipamento, lá uma forma de lapidar que não garante a planicidade, e aí faça a correção, só que nessa correção gera então um empenamento na superfície de vedação. E quando volta com problema. Diz, pô, estraguei a válvula. Ah, então é um momento crítico. Então as ferramentas que vocês utilizam, os recursos técnicos que vocês têm, e isso é importantíssimo, você está sempre de olho, né, e sempre aprimorando. E também, tá, quando vocês têm ferramentas adequadas, né, uma bancada, os padrões que são os manômetros, né, a bomba timoneiro,
uma caixa de ferramenta organizada, os kits de bloco de lapidação, uma metodologia, procedimentos, uns formulários, ou então que seria um checklist, né? Ou então tanto papel quanto eletrônico. Isso tudo, tá, vai dar credibilidade para o trabalho de vocês. Então, por exemplo, hoje existem as empresas que são acreditadas pelo Inmetro, RBC para manômetros e demais instrumentos, e RBLE, tá, que são para vasos, para válvulas de segurança e pressostatos. Então, o que acontece, pessoal? Agora, eu preciso estar acreditado pelo Inmetro para fazer um bom trabalho? Não. Eu posso ter toda a metodologia, mas não ser acreditado. Mas eu tenho qualidade. Então, é isso que eu sempre cobro dos meus alunos, eu falo, eu recomendo, que é esse aspecto. Nos nossos cursos, a gente tem essa preocupação e a gente disponibiliza para o aluno, tá, toda a estrutura lá, informações, estrutura que eu digo é dentro do curso, tá? As informações dos documentos que levam o aluno a poder criar o seu negócio, o seu trabalho, né, e fazer o seu trabalho com qualidade, independente de acreditação. Tá? Então é isso que vai fazer a diferença do trabalho de vocês para um outro que não está preocupado com a qualidade. Tá certo? Bom, então olha só. Então, avaliar a integridade do casco, medir a espessura da parede do casco, fazer a inspeção dos instrumentos, que eu falei agora dos 3 que são fundamentais, né? Então, inspeção e teste no dreno, né? Vai gerar eficiência. A calibração do manômetro vai gerar a garantia de uma indicação correta e de um aspecto visual, né, da pressão, um acompanhamento, um monitoramento da pressão adequado, né? E a inspeção da PSV, que vai evitar acidentes, que eu vou chamar assim o ponto crítico, né, de um vaso de pressão, que é a PSV. Tá? Então ela não pode ser tratada de qualquer forma. Na verdade, nenhum desses equipamentos, mas a PSV, tá, ela tem uma participação muito maior na segurança do sistema. Tá bem? Bom, olha só. Então, a gente está se encaminhando aqui para o final. Eu queria mostrar para vocês que um detalhe importante, tá? Que todos os nossos movimentos, eles têm um propósito, tá? Que é não só orientar e educar as pessoas, seja clientes, seja nossos alunos, nossos ouvintes, nossos amigos e tudo mais, tá? Mas também fornecer algumas ferramentas e alguns recursos técnicos para um bom trabalho. Então, nós temos o curso de inspeção em válvulas, tá? De inspeção e manutenção em válvulas. É um curso completo, tá? Para a inspeção e manutenção de válvulas de segurança. Tá? A gente tem vários cursos dentro da nossa plataforma digital. Um deles, então, é o de válvulas, tá? O que aprende, qual é que é o objetivo desse curso, tá? Então ali, ó, nós vamos aprender a fazer o recebimento, nós vamos aprender a identificar as informações necessárias, tá? Fazer os ensaios iniciais ou finais também, né? Porque na verdade é o mesmo, né? Quais são eles, quando utiliza, por que faz esses testes. A gente vai demonstrar processo de desmontagem da válvula, né? Os cuidados, alguns aspectos críticos, né? E a forma correta, segura para fazer isso, porque existe risco durante a manutenção de gerar acidente no processo de desmontagem. Fazer um diagnóstico de falhas, então você vai ter muita dica, tá, de manutenção, histórias que eu presenciei. Então, na verdade, o curso, tá, ele é recheado de compartilhamento de experiência. Tá? E isso faz um diferencial enorme para o nosso aluno. As normas, logicamente, tá? Então, esses são os recursos que eu havia falado. A gente disponibiliza partes de normas, procedimentos, formulários, manuais de algumas válvulas, logicamente, não é de todas, né? Então, ali tem bastante informação técnica, tabelas, né? Então, que vai orientar vocês no aspecto de fazer um bom trabalho e com qualidade.
E claro, né, as técnicas de lapidação, tá? E aí nós temos também, tá, o nosso kit, que é um kit para lapidação de blocos, que vai garantir a planicidade, o trabalho, a qualidade da lapidação que vocês vão executar lá no campo, lá para o cliente de vocês, tá? Então esse kit, tá, é um kit que na maioria das vezes, tá, os nossos alunos, a maioria dos alunos, eles atendem válvulas até 3 polegadas. Né? Então o pessoal tem pedido muito, tá? Porque nós temos lá o kit, que é o kit completo de todos os orifícios, né? E ele tem logicamente um valor diferente. E aí o pessoal muitas vezes faz a aquisição desse kit, só que ele não vai atuar em válvulas de grande porte. E às vezes ele fica se pensando, cara, mas como é que eu vou fazer? Eu não vou investir numa coisa que eu não tenho, então, a necessidade, não tenho a intenção de fazer essas grandes portes aí por enquanto. E vou investir um valor, vai ser um valor lá, vai ficar parado. Então, baseado nisso, tá, eu comecei a fazer uma reflexão e pensei, cara, como é que eu posso ajudar esses nossos alunos? Então, nós desenvolvemos aqui um kit intermediário, que é um kit para válvulas até 3 polegadas. Tá? E aí, logicamente, tá, e junto com nossos fornecedores, a gente fez um trabalho que foi de fazer, então, uma promoção aqui nesse final de ano na Black Friday. Tá? Então, a gente veio estudando e chegou, então, um preço que ficou muito atrativo. Tá? Então, o que tem esse bloco? Esse kit, melhor falando. Esse kit tem 6 blocos vazados, que são para aquelas condições onde umas válvulas tipo Comodoro, tem algumas válvulas se eu não me engano, da Spirax-Sarco também tem, tá? Que são as guias, ou então um direcionador de fluxo, né? Onde um bloco cego eu não consigo lapidar. Então, existem esses blocos vazados para facilitar esse trabalho nesse tipo de válvula. Depois tem 3 blocos cegos, que são blocos para fazer uma adaptação, né? Ou usar da forma como bloco cego mesmo, tá? E tem depois o bloco mestre, que é o que vai recondicionar, né, sempre os blocos vazados e os cegos, os outros 3, né, os demais blocos. E aí assim, ó, os nossos blocos eles têm frente e verso, que vocês podem utilizar os dois lados. Então, o que geralmente nesse kit é uma boa estratégia? É usar um lado para usar como padrão e o outro lado, se quiser fazer válvulas de um pouquinho maiores, até 4 polegadas, também dá para fazer. Só não perder então o lado que é o lado padrão. É só virar ele, mantém ele sempre bem lubrificado, né? E com bastante cuidado para não bater, não largar em qualquer superfície, e vai ficar ele sempre íntegro. E assim, pessoal, uma coisa que o pessoal muitas vezes pergunta, quando vê nosso kit, quando vem aqui faz o curso presencial, eles fazem essa pergunta: quanto tempo dura o kit da Sigma? Esse kit ele é durável, praticamente comprou um e vai ficar muitos anos. É mais fácil vocês desistirem de fazer válvula do que perder o kit de bloco. Mas claro, exceto se deixar ele sem cuidado, tá? Porque dura muito tempo, tá bem? Então é um investimento que vale e que dura, tá bem? Então olha só, agora o que nós temos de condições, tá? Então veja bem, o curso de inspeção de válvula de segurança EAD. Na verdade, aqui eu estou chamando a atenção para esse curso porque é o nosso foco, né? Hoje aqui no nosso webinar, que é válvulas, né, de segurança, que é o principal kit para vasos de pressão. Mas todos os treinamentos, todos os cursos EAD estão numa condição de Black Friday até dia 7/12, tá bem? Então vejam bem, o valor de tabela R$ 1.214, nessa condição R$ 729. Cara, isso aqui é um curso que é um preço muito baixo, um preço excelente, tá, para investimento, uma excelente oportunidade. O que vocês vão ter de informação lá, já o curso 1.214 já é baratíssimo. Tá? Isso não é eu que estou falando, o Xavier falando, ele que vende, lógico que ele vai dizer isso.
né? Mas são alunos que dizem isso. Que, cara, o curso da Sigma lá, que o Xavier, né, ele tem um valor, cara, que é muito bom a nível de competitividade de mercado, tá? E aí, agora com essa promoção, então, teoricamente fica melhor ainda, tá bem? Então, corram lá, tá? Não percam a oportunidade e aproveitem e façam sua matrícula, tá bem? Olha só, e o kit de bloco? Ah, Xavier, eu estou pensando, não sei se eu vou investir, esse investimento, não sei se vale a pena. Logicamente que vale, como eu falei, são ferramentas de trabalho, você deve apresentar para o seu cliente durante o trabalho e também para dar mais confiabilidade no trabalho, ter as ferramentas adequadas. Então, o valor do kit, R$ 3.697. Agora, eu diria assim, fiquem sentados, tá? E se posicionem bem aí para não desmaiar com a notícia, tá? Que é o seguinte, olha só o preço, 2.218, super promoção, tá? E a outra coisa, pode ser parcelado em até 4 vezes. Cara, a Sigma tá enlouquecida, tá bem? Isso é para vocês fazer. Baixa, eu vou pegar os dois. Cara, excelente aquisição e excelente oportunidade para você que está começando ou está querendo migrar o seu trabalho ou já está executando, mas está sentindo dificuldade técnica e não tem as ferramentas adequadas. É a hora, é agora. Então aproveitem essa nossa Black Friday. Tem kits, tá? Isso aí, logicamente, tá? Nada é para sempre. Então, por exemplo, a gente tem uma quantidade, como a gente fez um trabalho com os fornecedores, a gente tem uma quantidade de kits, tá? Se acabou o kit, não temos mais a promoção. Os cursos não é tão crítico, tá? Então, porque isso aí, as matrículas podem acontecer, não tem problema nenhum, tá? Vai chegar até a validade, você vai conseguir o seu, mas os kits de bloco, corram e não percam, tá? Vai acabar os nossos kits aqui, com certeza, tá? O pessoal tá vindo, tá conversando, tá fazendo as aquisições, tá? E aí, o que acontece? Você vai ficar sem, tá bom? Bom, como fazer a compra? Então, no link embaixo vai ter, ou melhor, na descrição vai ter o link. E esse link você vai clicar lá e vai fazer sua aquisição. Essa aquisição, essa informação vai chegar até nós e a gente vai então fazer contato com vocês, tá? O curso EAD, quando você faz a matrícula, logo em seguida, alguns minutos, algumas horas depois, dependendo do processo que você escolheu, vai já liberar o acesso, vai receber um e-mail e tudo mais, você vai ter acesso ao curso. O kit de bloco, né, que também o link está lá, você vai então fazer a sua aquisição e você vai receber lá um link que está tudo ok e nós vamos entrar em contato depois para enviar, tá? Então, aproveitem essa promoção, fiquem, digamos assim, à vontade, tá? Para questionar, se vocês quiserem, mandem mensagem para nós, né? Qualquer dúvida, nós estamos sempre à disposição de vocês aqui para ajudá-los, né, na melhor decisão, tá? E fazer a coisa da forma mais correta. Tá bem? Conto com vocês, obrigado pela atenção, espero ter ajudado vocês com essas dicas maravilhosas que eu trouxe hoje, né? E agora falta vocês fazer a parte de vocês. Valeu, grande abraço e até mais.